Esse é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Rafael. Estou aqui com minha amiga Ana Flávia. Tudo bem, Ana? Boa noite, Rafa. Boa noite, pessoal. Para fazer um episódio muito especial aí sobre um tema muito importante no consultório do clínico, do cardiologista, que é sobre hipertensão secundária, né, Ana? Isso aí, um assunto muito frequente no consultório, né, Rafa? Isso aí, a gente tem que estar bastante atento para a gente saber quando investigar, né, dar atenção para alguns detalhes que vão fazer diferença na vida do nosso paciente, não é? Isso aí. E tem desafio hoje, Ana? Mas claro que tem. Opa. Então, Rafa, o desafio de hoje é: qual o epônimo do sinal presente na radiografia de tórax de um paciente com coarctação de aorta? Opa, vamos ver se o ouvinte está sabendo aí. Desafio Isso aí. capcioso, hein, Ana? Isso aí. Então vamos lá, Ana. Quando a gente fala então de hipertensão secundária, né? A hipertensão secundária é aquela causada por uma condição clínica específica, né? É uma hipertensão diferente da hipertensão essencial, é uma hipertensão que tem uma condição que leva a esses aumentos nos níveis pressóricos, né? Ela pode ser isolada, pode ser uma hipertensão somente decorrente a essa causa, mas ela também pode ocorrer em conjunto com aquela hipertensão essencial, aquela hipertensão primária. Então, muitas vezes é um paciente que já tem o diagnóstico de hipertensão, vinha bem controlado ali com seu losartano, hidroclorotiazida, e de repente ele começa a descontrolar a pressão. Muitas vezes há uma outra causa, muitas vezes até medicações, a gente vai falar ao longo desse episódio, que esse paciente está utilizando ali concomitantemente, que causa, né, que leva essa elevação dos níveis pressóricos. É muito legal a gente citar aqui, né, que falando de hipertensão essencial, a gente gravou um episódio sensacional com o Dr. Fernando Nobre, né, Ana? Isso No aí, é o muito nosso bom. episódio número Recomendo. 27, né, que fala um pouquinho sobre o tratamento da hipertensão. E quando a gente vai classificar, então, essa hipertensão arterial secundária, né, a gente pode dividir essas causas em três grandes grupos, né? Primeiro, causas não endócrinas, né, que englobam a doença renal crônica, a estenose da artéria renal, a apneia obstrutiva do sono e a coarctação da aorta, algumas causas endócrinas, entre elas o hiperaldo primário, feocromocitoma, distúrbios da tireoide, tanto o hiper quanto o hipotireoidismo, o hiperparatireoidismo, Cushing, obesidade, acromegalia, todas essas causas podem levar ali uma hipertensão secundária. Além disso, hormônios, medicações, drogas e outras substâncias exógenas podem também cursar ali com elevações dos níveis pressóricos. E, Rafa, falando um pouquinho agora, assim, sobre, né, agora que a gente falou já as causas principais, falando um pouquinho sobre a prevalência, né, embora a gente não veja tanto, assim, na nossa prática clínica, a prevalência até que considerável, né, os estudos, eles mostram que cerca de 10 a 35% de todos os pacientes hipertensos, né, com o diagnóstico de hipertensão, pode ter uma hipertensão secundária aí como causa. Além de que, daqueles pacientes, daquela gama de pacientes definidos com um RAS resistente, né, que seria aquela hipertensão quando a gente usa mais de 3 medicações, cerca de 50% desses pacientes, a hipertensão é secundária a essas doenças, né, que o Rafa falou anteriormente. E aqui, né, é importante a gente salientar o quanto aquele sinal vermelho, aquele alerta da gente quando a gente começa a pegar esse paciente que o Rafa falou, é um paciente jovem, um paciente que que subitamente piora dos níveis pressóricos, ou aquele paciente em extremo de idade, acima de 55 anos, quando ele começa a ter uma hipertensão. Então, aqui é importante a gente sempre ter aquele sinal de alerta, aquela pulga atrás da orelha para pensar em hipertensão secundária e começar a investigação, né, Rafa? Pois é, Ana, eu acho que o objetivo desse episódio é justamente ressaltar algumas características que consistem nesses sinais vermelhos, né? Que são alterações que fogem do padrão normal, por assim dizer, de uma hipertensão essencial primária, né? Que a gente tem que estar atento e que tratar esses pacientes, né? Descobrir a causa de hipertensão secundária e tratar essa causa pode refletir ali
em melhora dos níveis pressóricos dos nossos pacientes, né. Então, puxando esse gancho, né, a hipertensão secundária deve ser investigada sempre que o paciente, tem uma hipertensão jovem, né, um paciente jovem com menos de 30 anos e normalmente começa a apresentar elevações dos níveis pressóricos, né, ou então aquele paciente que a gente já citou, paciente que vinha num bom controle pressórico da sua hipertensão essencial e começa a ter um descontrole após os 55 anos, paciente que tem características clínicas dessas etiologias que a gente vai esmiuçar aqui ao longo do episódio, do feocromocitoma, paciente que tem aspectos clínicos ali no exame físico de acromegalia, no nosso exame físico abdominal, quando a gente consegue auscultar algum sopro, né, na topografia do rim, paciente que no nosso exame laboratorial tem hipopotassemia, tanto espontânea quanto induzida ali por diuréticos, muitas vezes até os tiazídicos, chama a nossa atenção e a gente tem que investigar. E agora falando das causas propriamente ditas, né? Como que a gente vai investigar cada causa de todas essa lista gigantesca que o Rafa passou? Como que a gente vai investigar cada uma, os exames de rastreamento, a clínica? Então aqui a gente vai esmiuçar um pouquinho mais as causas. Então, começando pelas causas não endócrinas, né? As causas não endócrinas é muito prevalente, a gente vê assim uma gama de pacientes com a questão da renovascular, né? Aqui entra a estenose de artéria renal. Aqui ela pode ser uma estenose parcial ou total e pode ser uni ou bilateral, né? E as causas, normalmente, elas podem ser divididas tanto em causas de cunho aterosclerótico, a gente sabe que aqui entra principalmente os idosos, né? Cerca de 90% das causas renovasculares são pelo mecanismo aterosclerótico. Elas normalmente acometem mais o terço proximal ou o ósseo ali da artéria renal. E a gente tem a displasia fibromuscular, que ela costuma acometer mais mulheres jovens, né, em idades mais jovens, e ela acomete mais a porção distal da artéria renal. A gente tem algumas outras causas que a gente não vai entrar aqui em muitos detalhes, né? Mas, por exemplo, a arterite Takayama é uma das causas também que podem levar à estenose de artéria renal. Boa. Falando um pouquinho assim de como prosseguir, de como a gente vai suspeitar da estenose de artéria renal, quando a gente tem assim um paciente com uma hipertensão de aparecimento súbito, né, ali nas idades mais jovens ou após os 55 anos, que nem o Rafa falou, uma hipertensão resistente ou aquele paciente que você iniciou com as medicações que bloqueiam ali o sistema renina-angiotensina-aldosterona e esse paciente teve uma piora súbita da função renal, paciente com sopro abdominal, aquele paciente que você pega na emergência, ele faz vários edemas agudos pulmonar súbitos, às vezes você investiga a cardiopatia e não encontra, então às vezes esses pacientes também a gente tem que ligar o alerta pensando em estenose de artéria renal, além do que da assimetria entre os tamanhos do rins. Eu acho que quase todos os pacientes ganham no início da investigação ultrassom de rins e vias urinárias, né, Rafa? Então, quando a gente pega esse paciente, a gente vê que tem uma assimetria entre os rins, a gente tem que ligar a nossa luz vermelha aí para pensar em estenose de artéria renal. Legal, Ana. E principalmente essa piora de função renal depois que começou um enalapril ali, um losartana, é algo que chama muita atenção e a gente tem que pensar, principalmente mulheres jovens, né, Ana? É algo que a gente tem que sempre ligar o alerta. Exatamente. O diagnóstico, o de rastreio, como que a gente começa, né? Aqui é importante por qual exame a gente começa. E aqui a gente normalmente solicita um ultrassom de Doppler renal, né? A gente vai medir a velocidade de fluxo, o índice de resistividade, para a gente ver se esse paciente tem ou não lesão ali, tem estenose da artéria renal. Caso esse exame venha inconclusivo, enfim, a gente pode partir para uma cintilografia com captopril, que é menos comum, ou até uma angiotomografia, uma angiorressonância. E em alguns casos específicos, principalmente quando esses exames vêm inconclusivos, a gente pode partir para a arteriografia renal. Então, basicamente, são esses os exames que a gente vai solicitar quando a gente desconfiar de uma estenose de artéria renal. Legal, Ana. E o tratamento, como que a gente faz? O tratamento, Rafa, aqui é basicamente
medicação, né? A gente sabe que a classe inicial de medicamento que é indicada nesses casos são ou o inibidor da enzima conversora de angiotensina, né? Os IECAs ou o BRA. Porém, aqui a gente precisa também ter um monitoramento bem cuidadoso, porque esses pacientes, se tiverem uma estenose de artéria renal bilateral, né, ou mesmo aqueles pacientes com rim único funcional estenosado, eles podem vir apresentar uma piora dessa função renal, e aí a gente tem que suspender, enfim, a medicação e prosseguir para as próximas medidas. Também aqui é importante o famoso controle de fator de risco, né, principalmente naqueles casos onde a gente tem a causa aterosclerótica, né, reduzir a LDL, perder peso, entre outras medidas aí para reduzir o risco cardiovascular também. E em alguns casos selecionados a gente vai partir para a terapia endovascular, né, que normalmente ela a escolha é angioplastia. Nos casos onde a gente tem displasia fibromuscular, a gente vai optar pelo tratamento com angioplastia com balão, né? E nos casos de aterosclerose, a gente vai prosseguir com o implante de stent para tratar essa estenose de artéria renal. Eu acho que o importante aqui é ressaltar, né, Ana, que não é o tratamento de rotina, né? A gente vai submeter o paciente ao tratamento intervencionista, o tratamento invasivo, quando o paciente tem algumas características de refratariedade, de não resposta ao tratamento clínico, não é? Isso aí, Rafa. A gente tem algumas indicações aí mais específicas, até porque os trabalhos eles nos mostraram que quando o paciente não tem indicação clara, não vai reduzir desfecho, não vai reduzir evento cardiovascular. Então, a gente tem que selecionar bem o paciente que vai ser submetido à angioplastia. E dentre esses pacientes, a gente tem aquele paciente que faz edema agudo de pulmão recorrente, aquele flash edema, né, que a gente vê que às vezes os pacientes fazem de repetição, eles internam várias vezes, então esses pacientes têm uma clara indicação de abordagem. Aqueles pacientes com hipertensão resistente, que você vai associando várias medicações e mesmo assim ele continua hipertenso, então esse paciente também pode ser submetido a intervenção. Uma perda progressiva da função renal, aqueles pacientes onde tem uma estenose crítica renal bilateral ou até uma estenose de artéria renal unilateral em rim único, né? Então, esses pacientes eles precisam de uma abordagem mais invasiva, né? Uma abordagem mais rigorosa para diminuir esses níveis pressóricos e as consequências posteriores, né, Rafa? Boa, Aninha, é isso aí mesmo. E, Rafa, agora que a gente falou um pouquinho já de estenose de artéria renal, agora a gente vai para um próximo tema aí que é muito prevalente, que a gente pega muito nos ambulatórios também, que é aquele paciente com doença renal crônica, né? Como que eu abordo esse paciente? Qual é a clínica? Como que é o diagnóstico, Rafa? Fala aí um pouquinho pra gente. Boa, Ana. Então, doença renal crônica, né? A gente está falando de pacientes que têm alteração estrutural ou funcional dos rins por mais de 3 meses, né? Funcional, a gente fala de um clearance de creatinina, uma taxa de filtração glomerular menor que 60. E estrutural, quando o paciente tem alguma alteração nos exames urinários, né? Como, por exemplo, albuminúria e ou na morfologia renal, né? Seja no ultrassom, tomografia, algum exame de imagem. É um contínuo, né, Ana? Muitas vezes o paciente é hipertenso, evolui com uma piora da função renal por conta da própria hipertensão. A piora da função renal leva a um aumento da retenção de sódio, de água, um aumento da ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Isso causa elevação da pressão arterial, seja por uma etiologia inicial hipertensiva dessa DRC ou por alguma outra etiologia, né? Às vezes o paciente fez uma nefrite lúpica, uma paciente jovem, mas evoluiu com uma piora dessa função renal. Muitas vezes essa paciente vai cursar com elevações de nível pressóricos, justamente por conta dessa piora da função renal, né? O diagnóstico aqui é essencial a gente fazer a coleta de creatinina e o cálculo da taxa de filtração glomerular, né? Fazer sempre uma pesquisa com uma urina 1 para verificar o sedimento urinário, né? O exame de imagem ajuda bastante a gente a também investigar a causa dessa piora de função renal, né? E o tratamento envolve principalmente medidas de nefroproteção. A gente vai, lógico, tentar priorizar essas medidas para todos os pacientes hipertensos, justamente para eles não evoluírem com piora de função renal,
mas aqui nesse contexto de paciente com doença renal crônica, a gente tem que intensificar esse cuidado. E agora entrando um pouquinho no nicho aí dos meus amigos hemodinamicistas, né, Rafa? Um abraço para o Marco e para o Almir também. Falar um pouquinho de coarctação de aorta. Acho que é algo muito prevalente, principalmente aí nas cardiopatias congênitas, né, Rafa? A gente vê um importante número aí, cerca até de 10% das cardiopatias congênitas abarcam a coarctação de aorta. E a coarctação de aorta realmente é um diagnóstico que às vezes a gente demora para ser feito, né? Às vezes ela é diagnosticada logo ali, né, no período ali neonato, enfim, quando é bebê, mas às vezes acaba passando, né, e só diagnosticando isso na fase adulta. A coarctação de aorta ela é um estreitamento da aorta descendente, a gente tem ali na inserção do ducto arterioso, né, imediatamente ali distal a artéria subclave esquerda, a gente vai ter uma estenose. E aí isso pode sim levar ao aumento dos níveis pressóricos e todas as complicações aí da hipertensão. Para a gente definir assim como uma coarctação significativa, isso vai requerer um gradiente de pressão ali pré e pós-coarctação acima de 20. Então a gente tem que ter exames de imagem para a gente conseguir saber esse gradiente e quantificar a coarctação. Quanto assim, a clínica aqui é bem florida, né? Eu acho que é bem importante e a gente aprende muito isso aí durante a cardiologia. A questão da fraqueza de membros inferiores, né? Às vezes o paciente tem claudicação, os pulsos em membros inferiores às vezes estão ausentes ou uma amplitude diminuída. A pressão arterial, às vezes, dos membros superiores é maior do que a relação dos membros inferiores. A gente pode ter sopro sistólico interescapular e no tórax, então a gente vê que tem uma gama aí de sinais, né, e sintomas que a gente pode encontrar na coarctação. E a importância aqui, né, Ana, da gente palpar os pulsos do paciente hipertenso, né? Muitas vezes a gente consegue fazer o diagnóstico, um diagnóstico que passa, às vezes, por anos batido, como você disse, e a gente consegue fazer isso com um exame físico direcionado. E aí, assim, partindo um pouquinho para o diagnóstico, né? Como que a gente vai aqui também é algo que a gente vai ver vários sinais, vários achados e que vão nos levar a pensar em coarctação. No raio-x, até aqui a gente faz parte do nosso desafio de hoje, mas a gente pode ter alguns sinais, né? A gente pode ter cardiomegalia, a gente tem o sinal do 3, né? O famoso sinal do 3 que normalmente corresponde à corcova acima ali do 13, ela representa a aorta, a dilatação pré-estenótica e ali a perninha do 3, a indentação, né, onde tem a estenose, e abaixo a dilatação pós-estenótica. Então, se você vê assim, quem procura acha, né? Se você vê bem, assim, é um sinal um pouco discreto, às vezes difícil de achar, mas em alguns raios-x em pacientes com coarctação, a gente consegue encontrar esse sinal. A gente tem outro sinal que vai ficar só para o final, né, Rafa? Esse Opa, aí a resposta gente do vai deixar desafio. para o desafio, isso aí. Além do que, o eco, né, o ecocardio aqui é imprescindível, acho que é o que vai nos nortear e o que vai nos levar, às vezes, a pensar em coarctação. Nele aqui a gente tem alguns sinais também. A gente pode, obviamente, encontrar esse estreitamento localizado ali na aorta descendente, a gente pode ter aquela dilatação pós-estenótica, a gente vai ter um aumento de fluxo ali no local da estenose, normalmente quando a gente pensa em estenose significativa acima de 20 milímetros de mercúrio. E aqui é interessante, e no Doppler de aorta abdominal, aqui é um achado, às vezes, até indireto, e que, às vezes, se o ecocardiografista não consegue uma janela muito boa, não consegue ver direito a aorta descendente, que às vezes é difícil no paciente, a gente pode abrir mão desse Doppler de aorta abdominal quando a gente vê um fluxo diastólico contínuo, né? A gente vê uma amplitude diminuída e uma invasão de diástole, né? Isso acontece devido às colaterais e nos leva, é um sinal indireto e nos leva a pensar em coarctação. E, claro, outras malformações associadas que são muito comuns. A gente tem válvula aórtica bicúspide, CIV, CIA, então tem algumas outras malformações que podem estar associadas e que normalmente a gente precisa procurar nos exames.
E para fazer diagnóstico, né, mais preciso, a gente abre mão da angiotomografia, eu acho que aqui é um dos exames principais, e a angiografia, né, quando a gente precisar, em alguns casos especiais. E quanto ao tratamento, aqui vou citar rapidamente as indicações de tratamento, né, mas normalmente aqui é em pacientes adultos, quando a gente pensa em pacientes adultos ou adultos jovens, né, ou crianças acima de 25 quilos, aqui a gente já pensa mais em tratamento percutâneo. E quando a gente vai abordar, né, quais são as indicações de abordagem? É sempre? É nunca? Quando que a gente aborda? E aqui entra, então, principalmente naqueles pacientes que têm uma diferença, que você afere a pressão não invasiva entre os membros superiores e inferiores, e você tem uma diferença de 20 milímetros de mercúrio, né? Normalmente os membros superiores, eles já têm uma PA acima de 14/9, e aí esses pacientes normalmente têm uma indicação né, de abordar, de fazer o tratamento percutâneo. Aqui entra também aqueles pacientes que têm uma estenose luminal, que têm um estreitamento aórtico maior do que 50% e são hipertensos. E em alguns casos também, quando em pacientes normotensos, mas que o gradiente é não invasivo, às vezes é aumentado, você vai para o CAT e esse paciente vem com um gradiente pico a pico maior do que 20, aqui também a gente pode considerar, caso a técnica, né, tecnicamente seja viável, também abordar esses pacientes. Falando próximo, a próxima etiologia, né, de uma causa não endócrina ali de hipertensão secundária, é algo, essa sim, muito prevalente, muito frequente, né, que é a apneia obstrutiva do sono, né. É uma cessação intermitente ali do fluxo das vias aéreas durante o sono, né, a gente pode ter uma obstrução parcial ou total, do fluxo, levando ali uma hipóxia, intermitente. Aqui vale a pena a gente ressaltar que muitas vezes esses pacientes são obesos, pacientes que têm despertares recorrentes, têm fadiga, um cansaço diurno, né, tem uma concentração bastante prejudicada, né? E esses pacientes, diante disso, muitas vezes já têm uma hipertensão essencial, né? E concomitante com isso, a apneia obstrutiva do sono leva uma elevação dos níveis pressóricos, né? Pacientes que têm hipertensão e também apneia obstrutiva do sono, já é comprovado que eles apresentam maior lesão de órgãos-alvo. Então é importante a gente reconhecer esse paciente, monitorar de perto as lesões de órgão-alvo e instituir o tratamento para os pacientes que têm indicação, né? A gente vai fazer o diagnóstico pela anamnese, pelo questionário, mas essencialmente com o uso da polissonografia, que a gente vai quantificar esses episódios, né, de obstrução do fluxo e avaliar a gravidade, né. O tratamento dessa condição é essencialmente a perda de peso, né, combater a obesidade e o uso de CPAP à noite, né, nos pacientes que têm indicação. E normalmente a resposta, falando em termos de níveis pressóricos, ela é melhor naqueles pacientes que têm boa adesão ao CPAP, que faz uso de mais de 4 horas por noite, aqueles pacientes que têm normalmente sonolência excessiva diurna, que têm hipertensão resistente, que têm uma alteração do descenso noturno da pressão arterial, normalmente esses pacientes costumam responder melhor, costumam ter uma diminuição dos níveis pressóricos. E até interessante falar, né, Rafa, que esses pacientes com apneia obstrutiva do sono, eles têm maior risco, né, eles são pacientes de maior risco, que nem você falou anteriormente, mas de fazer arritmias, né, pacientes às vezes fazem FA. Então aqui esse controle dos fatores de risco, essa perda de peso é de extrema importância. Com certeza, Ana. E agora, entrando um pouco aí no nicho da endocrinologia, né, invadindo um pouquinho aí a endócrina, a principal causa, né, de hipertensão secundária aqui é fundamental a gente saber como rastrear e quando a gente vai pensar, que é o hiperaldo, né, Rafa? É o hiperaldosteronismo primário. Ele Boa. tem diversas causas, né? A gente sabe que as causas mais comuns são a hiperplasia e
o adenoma, né? Normalmente é aquele adenoma produtor. Normalmente o adenoma é uma lesão unilateral, tem mais cunho genético, e a hiperplasia normalmente é mais idiopática e a lesão costuma ser bilateral. E aí a gente tem alguns casos raros, que a gente não vai entrar também em muitos detalhes, mas tem carcinoma de adrenal, tem hiperaldo familiar, então tem algumas outras causas que também podem levar ao hiperaldosteronismo. Quanto à clínica, assim, quando que a gente vai pensar, quando a gente vai começar a investigação? Aqui é de extrema importância os exames laboratoriais, né? Os pacientes às vezes se apresentam com hipopotassemia, com uma alcalose metabólica, né? Não é obrigatória, mas às vezes está presente nos exames. Ou o paciente que vem com incidentaloma, que você encontra no exame de imagem um incidentaloma e tem uma história de hipertensão já resistente, esse paciente, obrigatoriamente, a gente precisa investigar hiperaldo. É interessante também falar que, na maioria dos casos, a gente acha que hipocalemia é obrigatório, né? Que hipocalemia a gente vai encontrar em todos os pacientes. E não é verdade. A maioria a gente vai encontrar normocalemia. Mas quando surgir essa hipocalemia, principalmente ou aqueles pacientes que não têm hipocalemia, você inicia diurético em dose baixa e fazem hipocar, esse paciente tem que ficar atento e tem que pensar em hiperaldo. A fisiopatologia em si, a gente sabe que é por uma produção excessiva, né, e autônoma da aldosterona pelas suprarrenais, elas não dependendo aí do eixo, né, da renina-angiotensina, ela acaba estimulando os receptores mineralocorticoides e acaba causando uma reabsorção de água, uma excreção de potássio e hidrogênio, aumenta a pressão, então, basicamente esse seria o mecanismo fisiopatológico do hiperaldo. Então, falando um pouquinho do diagnóstico, Rafa, que aqui eu acho que entram as principais dúvidas, que é por onde a gente começa, né? E aqui a gente vai começar pelo rastreio com a dosagem de aldosterona pela atividade plasmática de renina. Então, a gente faz essa relação e a gente vê que quanto maior, né, maior de 30, o diagnóstico de hiperaldo começa a ser considerado. Não é decisivo, não é só por isso que a gente vai diagnosticar. Normalmente a gente vai precisar de um teste confirmatório, né? Um teste que a gente vai fazer, que eu acho que todo mundo conhece também, que é o teste de sobrecarga salina. Existem outros, mas o mais comum aí é o de sobrecarga salina, onde a gente faz uma infusão, né, de solução fisiológica e a gente vê como que fica a aldosterona depois desse teste. Mas o interessante aqui falar que tem pacientes que não vão precisar desse teste confirmatório, né, Rafa? Que esses pacientes, às vezes, só pela clínica, né, e pelos exames laboratoriais a gente consegue dar o diagnóstico sem precisar submeter ele a outro exame. E aqui entram aqueles pacientes que vêm com essa relação aumentada e que tem uma hipocalemia espontânea, uma renina supressa e uma aldosterona normalmente acima de 20. Então, esses pacientes você não precisa de teste confirmatório. Esses pacientes você pode diagnosticar e já pode começar o tratamento. E antes do tratamento, né, Ana, a gente fez o diagnóstico laboratorial, a gente tem que investigar com o exame de imagem, procurando o nódulo, né, ver se tem algum ponto ali adrenal que corresponde ali a essa fonte de produção de aldosterona, né? E normalmente, quando a gente fala de exame de imagem, a gente fala daquela tomografia com cortes finos ou mesmo a ressonância, né? E em alguns casos, você pode abrir mão do cateterismo de veia adrenal com dosagem de aldosterona para diferenciar se a produção é unilateral ou se ela é bilateral. Mas aqui é bem raros casos. Normalmente, a gente consegue definir antes de partir um diagnóstico mais invasivo. E aqui a última diretriz da ESC trouxe uma polêmica, né, Ana? É tão frequente o hiperaldosteronismo como causa de hipertensão secundária que ela recomenda a dosagem de renina-aldosterona para todos aqueles adultos com hipertensão confirmada, não é? E Isso será aí que isso na nossa prática, no nosso dia a dia, será que isso é algo factível, né, Ana? Olha, Rafa, eu acho meio difícil, né? Mas até porque a coleta às vezes é muito difícil, né, Rafa? A gente sabe que tem algumas. Esse pré-analítico, essa coleta desses exames é muito difícil, às vezes o paciente tem que repetir diversas vezes.
Então, eu acho um pouco complicado, não sei se você tem a mesma opinião. Sim, é muito Hum, difícil, né, Ana? Até porque para a gente fazer essa coleta de exames, a gente precisa suspender medicações que são importantes para o paciente para a gente não dar falsos negativos, né? Entre eles o Ziec-Bra, idealmente, a própria espironolactona, diuréticos, até beta-bloqueadores, né? São medicações que idealmente a gente deveria suspender antes da coleta de aldosterona e de renina para a gente não ter interferências, mas muitas vezes a gente acaba tendo que manter alguma dessas medicações, que senão o paciente faz uma hipocalemia severa, o paciente faz picos pressóricos muito importantes, né? de fazer E, AVC, né, Rafa? Pode levar a pois AVC e é, outras complicações. e o diagnóstico não é tão simples assim, né? E esse teste, né? Eu acho que é importante a gente manter em mente que cada vez mais as diretrizes elas vêm mostrando que a gente pode manter, em alguns casos especiais, que nem o Rafa falou, IECA, BRA e beta-bloqueador. Mas a espironolactona e os diuréticos, esses é difícil, assim, eles alteram muito os testes. Mas tem que ponderar em cada caso, né, Rafa? Eu acho que esse é a mensagem que a gente deixa. Isso aí. E agora falando de outra causa endócrina, também importante, né? Até porque a clínica é muito florida, vamos dizer assim, né? Mas muito raro, né? Que é o feocromocitoma, né? O feocromocitoma é um tumor neuroendócrino raro, né? Ele é originado ali das células cromafins, que são produtoras de catecolaminas, e esse tumor pode estar presente na medula adrenal, né, quando leva o nome realmente do feocromocitoma, ou em topografias extra-adrenais, né, aí ele recebe o nome de paraganglioma, né. É justamente essa secreção excessiva de catecolaminas que causa elevações dos níveis pressóricos, né. Ela normalmente causa exacerbações na terceira e quarta década de vida, mas até 10% dos pacientes podem apresentar hipertensão na infância. É uma causa rara de hipertensão, entretanto, né, apenas 0,2 a 0,6% dos casos de hipertensão têm essa etiologia secundária e clinicamente ela tem uma tríade clássica, né? Que é aquele paciente que faz hipertensão paroxística acompanhado de cefaleia, sudorese e palpitações, né? Quando a gente tem esse conjunto de fatores clínicos, né, a gente tem uma sensibilidade de até 89% e especificidade de 67%, né, bastante alto. O diagnóstico idealmente é feito pela dosagem de metanefrinas plasmáticas livres, mas a gente sabe que é um teste caro, né, que tem um alto custo, e muitas vezes a gente lança a mão da dosagem dessas metanefrinas e até das catecolaminas na urina, né, daí a gente consegue realmente fazer essa, essa avaliação, né, fazer esse diagnóstico, e então partir para um rastreamento ali anatômico, uma documentação anatômica de onde está esse tumor, se é na adrenal, né, ou se é em algum outro local do corpo. A gente pode utilizar tomografia, ressonância ou até cintilografia para isso. O tratamento ele pode ser cirúrgico, né? Antes da cirurgia a gente tem que estabilizar o paciente para evitar crises hipertensivas, né, no perioperatório. Então a gente tem que deixar esse paciente bem hidratado, fazer um bloqueio alfa-adrenérgico, e o tratamento clínico parte disso também, né? Pode ser feito um bloqueio alfa-adrenérgico seguido por um bloqueio beta-adrenérgico. Aqui é extremamente importante o pré-operatório, né, Rafa? Para preparar esse paciente quando ele vai para a cirurgia. Isso aí. E agora falando um pouquinho, então, de outra causa, né, não tão comum de causar a própria hipertensão, normalmente ela está mais associada, assim, num contexto de descompensação mesmo, as disfunções tiroidianas, né, tanto o hipo como o hipertiroidismo. O hipo, normalmente, ele tende a aumentar mais a pressão diastólica, né, e o hiper mais a pressão sistólica. Então, essa é a diferença aí entre os dois. E o diagnóstico, assim, o rastreamento que a gente faz, a gente já está acostumado, que é o TSH e o T4 livre. Importante aqui, né, Ana, a gente falar
que então todo paciente com hipertensão essencial a gente tem que fazer a investigação de tireoide, porque a tireoide, a descompensação de tireoide piora o tratamento antihipertensivo do nosso paciente, né. Isso Então a aí, gente sempre tem que estar entre os exames. sempre tem que estar atento à tireoide do nosso paciente. Outra causa também endócrina é o hipercortisolismo, né, a síndrome de Cushing, seja por um tumor endógeno, né, produtor de ACTH, ou uma própria hiperplasia de adrenal, ou até uma causa iatrogênica, né, quando um paciente faz uso inadvertido ali ou por prescrição médica de corticoide em altas doses, né. Esses pacientes têm um clássico ganho de peso, né, o paciente tem aquelas faces em lua cheia, uma giba dorsal, tem estrias violáceas no abdômen, obesidade central, pode apresentar hipopotassemia também, né. E o diagnóstico basicamente é dosando cortisol basal, ou cortisol urinário livre de 24 horas, até fazer o teste de supressão com dexametasona, né. É importante a gente fazer essa investigação e sempre perguntar para o nosso paciente se ele está fazendo uso de corticoide, porque isso pode levar ali a descompensação da hipertensão. Isso aí. As últimas, né, uma das últimas causas também que pode levar, né, a essa hipertensão secundária e pode elevar os nossos níveis pressóricos é o hiperpara. Embora ele não seja tão comum, seja uma das causas raras aí de hipertensão secundária, ele pode sim aumentar. Então, entre as causas principais está a hiperplasia e o adenoma, né? A gente tem algumas outras doenças hereditárias, carcinoma de paratireoide, mas as principais se detém nessas duas. Então, a clínica normalmente ela é descoberta, né, através de uma litíase urinária, osteoporose, uma alteração de humor importante, a polidipsia, né, a constipação. Então, esses são os achados que normalmente vão nos levar a pensar num hiperparo. O diagnóstico em si, a gente começa a rastrear através de exames laboratoriais aqui também e exames de urina, né? Que entra o cálcio, normalmente o cálcio vai ter os seus níveis aumentados no hiperpara, e o PTH, obviamente, que vai estar alto também, ou até, em alguns casos, pode estar inadequadamente normal. O fósforo, a gente vai ter os níveis mais baixos ou até dentro da normalidade. E também é possível solicitar a dosagem de vitamina D e o cálcio na urina de 24 horas. E o tratamento aqui, Rafa, ele vai ser dividido assim conforme se o paciente for sintomático ou assintomático com alguns critérios laboratoriais, que eu não vou entrar aqui também em detalhe. Mas de medicação que a gente pode administrar para esses pacientes em alguns casos são os agentes calcimiméticos, né? Eles têm como função reduzir o PTH e a gente pode ou não associar os bifosfonatos. Além de vitamina D, caso esse paciente apresente uma deficiência, né? Os seus níveis estejam reduzidos. Apesar dessa clínica, né, Ana, muitos desses pacientes são assintomáticos, né, e a gente só vai diagnosticar esse hiperpara por um rastreio, realmente por uma dosagem de cálcio, inicialmente, que possa vir ou não alterada, né. É isso aí. E uma última causa que a gente vai citar aqui endócrina é a acromegalia, mais rara, né, decorrente de adenomas hipofisários produtores, secretores do hormônio de crescimento, né, esses hormônios, o GH. O GH estimula a secreção hepática de GF1, que vai causar diversas alterações nos pacientes que são acometidos por essa doença, entre elas a hipertensão arterial, né? Até 30% dos casos de acromegalia apresentam elevações nos níveis pressóricos, né? Os pacientes, além disso, podem apresentar diabetes, hipertrofia ventricular esquerda, podem apresentar também apneia obstrutiva do sono, até decorrente de alterações anatômicas, como, por exemplo, a macrognatia, né, que eles têm, a macroglossia. Esses pacientes normalmente têm um crescimento importante ali de pés e mãos, né? E podem também apresentar alguns defeitos visuais. O diagnóstico é pela dosagem, né, do GF1 e do GH, né? A gente pode fazer também a sobrecarga oral de glicose e dosar o GH após isso para uma confirmação diagnóstica, né? E é importante a gente fazer esse rastreio nesses pacientes.
Agora, né, assim, depois que a gente resumiu um pouquinho aí das causas, a gente vai falar um pouquinho das medicamentosas, né? Aqui, quando a gente for fazer o checklist, quando a gente for fazer a anamnese daquele paciente que está com uma hipertensão resistente ou que teve aqueles sinais de alarme que nem o Rafa falou, é importantíssimo que a gente solicite quais as medicações o paciente toma, né? Porque aqui entra diversas medicações que podem alterar nível pressórico e que pode vir causar RAS secundário. Então, entre eles estão os corticoides, né? Os famosos corticoides, às vezes você pega o paciente que vem no seu consultório reclamando de hipertensão, você vai olhar, esse paciente usa já corticoide de uso crônico, então a gente sempre tem que verificar anticoncepcionais orais, a própria eritropoetina, alguns imunossupressores, né, ciclosporina, tacrolimus, os próprios anti-inflamatórios não esteroidais, simpático mimético. Então, esses seriam as principais medicações. Tem uma lista gigantesca que obviamente a gente não vai falar todas, mas seriam talvez as principais que a gente sempre tem que ficar atento se o paciente está utilizando ou não. Boa, Ana. Eu acho que a gente fez um apanhado geral, importante das principais causas, né? E eu acho que agora dá pra gente partir pro bate-bola. Isso Vamos aí, lá? bora. Então, Rafa, quando que a gente vai pensar em investigar a hipertensão secundária? Ana, sempre quando a gente tem algum achado diferente do esperado daquela hipertensão essencial, paciente muito jovem ou mais idoso que vinha no bom controle pressórico, paciente que tem algum achado no exame físico, como por exemplo um sopro, topografia de rins, assimetria de pulso em membros superiores e inferiores, né, paciente que tem a tríade clássica do feocromocitoma, leva uma atenção maior e leva a gente a investigar a hipertensão secundária. Isso aí, muito bom. E qual é a causa mais comum de hipertensão secundária, Ana? Então, aqui, Rafa, entre o hiperalto, né? Sempre lembrar daquele paciente com hipocalemia, com alcalose metabólica, né? Aqui, o hiperaldo é a causa principal e que a gente sempre tem que pensar. Rafa, e quais são as principais causas não endócrinas? Ana, são 4 principais causas que a gente pode classificar assim: a renovascular, né, estenose de artéria renal, a coarctação de aorta, os sarros, né, a apneia obstrutiva do sono e a doença renal crônica, né. E já que a gente já falou um pouquinho, né, quais são as principais causas medicamentosas? Quais são os principais medicamentos que causam hipertensão secundária? Então, aqui lembra sempre de anticoncepcional oral, corticoides, né? Imunossupressores, né? Anti-inflamatórios não esteroidais, acho que estão entre as principais medicações e talvez aqui a gente mais pegue na nossa prática e os pacientes utilizando. Boa, Ana. E qual é a resposta do desafio? O ouvinte quer saber. Vixe, Maria, Rafa. Então, só lembrando os nossos ouvintes, a pergunta do desafio era qual o epônimo do sinal na radiografia de tórax dos pacientes com coarctação. Então, aqui é o sinal de Rosler, Rafa. Ele é um sinal que ele é achado aí entre 25% a 50% dos pacientes com coarctação, que é um sinal ali no entalhe inferior das costelas, e que elas correspondente a um remodelamento ósseo do osso da costela, resultante de um aumento do fluxo das colaterais que são originadas das artérias intercostais. Então, é esse o sinal, né, e que é bom para os nossos ouvintes também ficar sempre de olho aí no raio-x, na radiografia. Boa, né? Então na borda inferior da costela ali dá aquele apagamento discreto ali das Isso aí. costelas, né? Isso aí, Ana. E tem abraço hoje? Com certeza. O meu abraço hoje especial vai para o Vitor, meu R3 do coração, e também para minha amiga Lilian, que está fazendo pneu, mas é nossa ouvinte assídua. E um abraço, então, para os meus dois amigos aí do coração. E você, Rafa? Boa, Ana. Eu vou mandar então para 3 pessoas hoje que me pediram um abraço. São 3 R3 muito bons, né? Nossa, aqui da cardiologia HCRP. Então eu vou mandar um abraço para o Vinícius, para a Vitória Alonso e para o Lorival, que está rodando junto com o Vitor aí, que você mandou um abraço com a gente ali na Hemodinâmica esse mês. Grande Lourival.
Então Boa. tá, Rafa. Muito bom aí, pessoal. Obrigada, Rafa, por mais um episódio. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, Supracast Cardiologia, curtir as nossas publicações, compartilhar com os amigos. No YouTube também. Deem 5 estrelas para nós no Spotify. E até mais, pessoal. Valeu. Valeu, Valeu, pessoal. Até Rafa. mais.